Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos ter uma live com o Batman. Acreditem se quiser. Ele está me dando uma notificação de que eu estou ao vivo, mas... Ah, tá. Agora começou a aparecer. Cristiano Zanetta. Galera, eu tô achando que a minha internet tá um pouco ruim, porque hoje tá chovendo aqui onde eu moro. Então, se cair, qualquer coisa vocês me avisem aí, beleza? Aí um salve para todo mundo que tá chegando, pra Mariane, pra Grazi, pro Douglas, minha digníssima esposa, aqui é Letícia, chegou, tá no... Tranquilo? Tem gente falando que tava no mudo. Tá sem áudio, e agora, cara? Me falem aí se tá sem áudio ou não. Valeu, Lipe. Rapaz, tá um calor infernal aqui. Tá dando pra ouvir tranquilo, pessoal? Tá sem áudio? Sem áudio ou tá dando pra ouvir de boa? Porque aqui eu não fiz nada de diferente dos outros Insta Lives que a gente faz. Bom, galera, deixa eu chamar o nosso convidado aqui. Tá um verdadeiro inferno aqui com esses bichinhos. A gente vai conversar do Brasil, tá certo? Cristiano Zanetta, meu grande amigo, tá entrando aí com a gente. Vai bater um papo. Fala, Cristiano. Fala, Fala, Batman. Vitor. Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo. E aí, cara? Como é que tá? Tudo tranquilo contigo? Tranquilo. Olha o presente que tu me deu na vez que tu veio aqui. Tava vendo. Legal, né? Só que assim, eu já tô naquela vibe do Batman desse ano, então a luz tá vermelha, tá? Não dá pra usar a luz azul, porque já tem uns anos aí, né? Da trilogia do novo. Fica tranquilaço. Beleza, cara. E aí, cara, vamos bater um papo sobre coragem, sobre motivação? Bora? Vamos lá. Gente, posso só fazer uma introdução aqui, botar mais longe? Gente, Vai lá, para quem não sabe, eu fiz uma gravação com o Vitor no podcast. E aí, nossa, para mim é uma emoção, porque eu sou fã desse cara, já começa por aí, né? E aí eu fiquei na casa dele, muito bem recebido por ele, pela Letícia, pela família toda. E aí eu passei uma vergonha. Sério, eu contei isso pra minha esposa, ela se matou de rir. Porque nós estávamos na mesa jantando e a gente começou a falar sobre sono, dificuldades para dormir. Eu falei, não, eu ronco muito. Dele assim, deu para escutar lá do quarto. E o quarto que eu dormi foi na casa dele, era longe ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Não é, cara. É que assim, eu tenho sono leve, então putz, eu acordo com qualquer coisa, cara. Eu sou horrível, meu sono é péssimo. Mas, cara, e assim, o episódio que o Cristiano participou foi um episódio muito legal, cara. Foi, acho que um dos melhores episódios ali do Metadata. Pra quem ainda não assistiu, tá salvo lá no YouTube, só vocês irem lá, Metadata Podcast. Meu amigo Cristiano, pra quem não te conhece, cara, puxa, eu sempre fico muito animado de ouvir você falar sobre o seu trabalho, mas às vezes tem alguém aqui que ainda não te conhece, se você puder só explicar pro pessoal como que é o seu trabalho, o que você vem desenvolvendo, a psicologia do Batman, enfim. Como é o trabalho do Cristiano Batman? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cristiano, eu passei por um trauma com 6 anos de idade, um incêndio acabou pegando na minha casa, eu fui para uma psicóloga e ela me apresentou o Batman como fonte de inspiração. Dos 6 anos até hoje, eu utilizo o Batman como fonte de inspiração para a minha vida. Já faço trabalho social há muito cedo, desde meus 14 anos, mas com meus 20 e poucos anos ali, o meu pai acabou enfrentando um câncer. Na verdade, meu pai passou por 3 cânceres. Nesses 3 cânceres, o primeiro câncer dele, ele passa por 3 cirurgias e ele entra numa depressão que acaba desistindo do tratamento. Eu já fazia visitas nos hospitais vestido de palhaço e aí eu resolvi fazer uma visita vestido de Batman, porque o que eu iria levar para essas pessoas com câncer, na verdade, não era alegria, na verdade, era uma forma de esperança para fazer com que elas não desistissem do tratamento. Para vocês entenderem um pouco melhor, a pessoa que enfrenta o câncer, ela passa por 5 estágios, que são estágios do luto. A primeira é a negação, a segunda é a raiva, aí passa pela barganha, que é as negociações, as promessas, aí entra na depressão e na aceitação. Muita gente nessa depressão acaba desistindo do tratamento, e aí o meu trabalho hoje é convencer essas pessoas a não desistirem do tratamento.
Muito legal, cara. Resumido, resumido, é bem isso, né? Resumido, resumido. Para quem quiser ver o episódio inteiro com mais de uma hora, tá lá no YouTube, né? É, tá lá, só assistir. Cara, e assim, quando você tá de Batman, a gente já sabe, né? Eu que te conheço, já, a gente já trocou uma ideia. Enfim, eu sei como que você leva isso a sério. Mas você conseguir convencer uma pessoa que está numa fase, um tratamento de câncer, onde a pessoa está prestes a desistir, na minha visão, é algo que requer muito poder de comunicação, requer uma habilidade grande para, de repente, tocar essa pessoa, criança, né? No caso, você trabalha mais com criança. E aí eu queria começar fazendo a mesma pergunta que eu faço para todos os convidados. Você é um cara que precisa se comunicar por essência, quando você está lá convencendo as crianças. Se você não se comunicar bem, se você chegar e fechar a cara, criança nenhuma vai confiar em ti, enfim, vai fazer o que tu está solicitando. Minha primeira pergunta, então, assumindo que você é um cara que se comunica bem, é a seguinte: o que você considera que seja uma má comunicação? A minha internet está bem ruizinha mesmo, cara. Mas a pergunta foi assim: Não, o que você tranquilo. considera que seja uma má comunicação? Tá cortando bem, tá Tá. cortando bastante. Olha, nas abordagens do hospital, no começo, para mim, foi muito difícil. Porque como eu entrei escondido nos hospitais para poder entrar e fazer esse trabalho, eu não sabia quem estava do outro lado da porta. Eu não tinha nenhum enfermeiro, nenhum médico que chegasse para mim e falasse: olha, aqui tem uma criança de 6 anos que está enfrentando câncer tal, já passou por alguma amputação, assim, sensado. Eu não tinha nenhum quadro, nenhum dossiê desse paciente. E então eu tive que desenvolver várias técnicas para eu poder também não dar um susto em ninguém, alguém morrer de infarto lá na hora, né? O cara vestido de Batman, abre a porta, a pessoa toma um susto Do nada, né? e infarta. Mas Mas. assim, Manda abraço. a primeira abordagem, assim, Vitor, é entender que aquela pessoa que está passando por aquela doença, por aquela dor, aquele ambiente é dela. Eu tenho que respeitar o espaço. A primeira coisa é respeitar o espaço. É abrir a porta, bater na porta, eu me apresentar, dependendo se é uma criança ou não, como eu faço essa abordagem, mas eu poder entregar para essa pessoa a confiança de eu poder entrar no quarto e trocar 3 minutos de conversa com ela. Se nesses 3 minutos eu não conseguir encantar essa pessoa, eu saio do quarto e eu tento uma próxima vez. Porque eu tenho que entender o estágio que ela está e como ela se encontra. Então, eu tenho que ter uma leitura do local muito rápido, uma leitura do local do quarto, o que ela gosta, o que ela não gosta, o tipo familiar que está ali, o porta-retrato que às vezes eles levam, para poder ter um rapport, uma conexão com essa pessoa. Acho que a primeira coisa é isso. Legal, legal. Uma vez que você consegue estabelecer o rapport, né? Que você chegou lá, conseguiu criar uma conexão emocional com a pessoa. Como que você avança dali para frente? O que você faz? Você já... Até interessante uma coisa que eu ia te perguntar. Se você usa a mesma abordagem sempre ou você cria na hora, você improvisa, como que é? Cara, é na hora. Eu dei uma Sério? palestra, em Tocantins, que era para um congresso da dor. Era uma palestra médica falando sobre dores. E aí eu tive o privilégio de poder fazer uma visita na oncologia e os médicos poderem estar me acompanhando. E a primeira coisa que eles perguntaram era: nossa, cada vez que tu entra num quarto, uma abordagem, uma conversa é totalmente diferente uma da outra. E aí eu falei para eles: mas são pessoas diferentes uma das outras. Não pode ter o mesmo tipo de abordagem. É aí que entra o lado humano, né? Porque quando tu tem uma representatividade de uma conversa totalmente diferente, sendo personalizada para aquela pessoa, há um cansaço, Vitor, muito pesado em cima de ti. Porque tu acaba identificando a dor daquela pessoa, tu acaba identificando o trauma, tu conhece aquela pessoa por inteiro. Porque quando eu fiz o primeiro curso com os Doutores da Alegria, a primeira coisa que eles passaram para mim é: não criem vínculo e não se apegue. E tu precisa criar esse vínculo e se apegar, porque eu tenho que voltar lá e falar: ô, dona Maria, e aí, como que a senhora tá? E não sei o que, tal. Precisa dessa conexão. Se não tiver essa conexão, a gente deixa de ser humano e vira um atendimento robótico. E aí para o tratamento não dá certo. Para o que eu faço não dá certo. Então ele acaba sendo sempre diferente um trabalho do outro. Entendi. Cara, você falou um negócio muito interessante.
do atendimento ele ser mais humanizado. Eu concordo plenamente também, cara. Eu também acho que tem que ser humanizado. Ah, uma das coisas que eu queria falar com você hoje, né, abordar é o seguinte. Muitas pessoas, às vezes, querem começar algo igual você, querem fazer uma ação legal, querem ajudar outras pessoas, não só na área médica, de repente no trabalho, na família, só que essas pessoas acabam sendo travadas pela ansiedade, pelo medo. Eu já vi muito isso acontecer, tem muito aluno, o cara quer fazer de repente uma palestra na faculdade dele, com os amigos dele, e o cara trava de ansiedade, né? O cara não consegue dar conta ali por conta da ansiedade. Ah, e eu sempre acho muito bacana quando você fala nas palestras, até na entrevista que a gente fez aqui, da sua motivação, de como aquilo é forte, sabe? Você faz algo com uma baita motivação por trás. Cara, como que você vê hoje o processo da motivação? Porque assim, eu acho que a gente tem um limite de medo, né? Eu tenho muito medo de falar em público. Ponto. Tá. Só que eu acho que quando você consegue criar uma motivação com uma disciplinas saudáveis, né? Você sempre tendo o hábito de treinar, falar em público, etc e tal. Mas se você tiver uma motivação, uma mentalidade maior que esse medo, eu acho que você consegue superar isso. Como que você vê isso, cara? Você pensa nisso? É um negócio que você medita em cima da ajuda que você faz para os outros? O que te motiva? Qual que é o combustível que, assim, a gente poderia pegar do Cristiano e tentar abrir para as outras pessoas, para elas poderem também ter essa coragem para se comunicar? Olha, eu sabia que ia vir essa pergunta, tá? Eu sabia que ia vir essa pergunta porque... E eu tive medo que viesse essa pergunta porque eu sempre me emociono para poder dar essa resposta. Primeira coisa é tu tá preparado para a situação. Tu tem que tu vai lutar e tu tá disposto a se ferir num combate. Tu tem que estar preparado para isso, né? Tu pratica artes marciais, tu, né, luta com espada, tu sabe disso. Tu tá ali sujeito a levar uma espadada. Quando eu comecei esse processo, eu era o único no Brasil, e eu desconheço em outros lugares, que chegavam a entrar dentro de uma UTI. Assim, normalmente a televisão, ela mostra um quadro de crianças com câncer até um certo padrão. As campanhas que eles fazem até um certo padrão. Desse padrão para frente não é mostrado para a mídia. Cara, e para mim foi muito difícil quando eu identifiquei o meu pai com esse padrão de desistência. E aí eu comecei a visitar crianças. Eu tinha que ser mais forte por causa da promessa que eu fiz para a cura do meu pai. Então aí primeiro tinha um propósito em relação à promessa. Depois passou por uma questão mais do que promessa. Se eu não fizesse isso, não tinha mais ninguém que faria. Então eu tinha que fazer. Só que nesse meio tempo, Vitor, eu passei por vários processos que eu pensei em parar. Eu falei, cara, daqui não vai mais. Meu Deus, daqui eu não consigo. Mas eu tinha que identificar que eu tinha que dar um passo para trás, me preparar para poder alavancar. Então, assim, para as pessoas poderem entender, a minha primeira dificuldade foi eu entrar num quarto onde uma criança estava extremamente como se fosse num campo de concentração. Nível de magreza, que eu não conseguia identificar o que era um menino e uma menina, devido à aparência dessa criança. Aí eu começo a criar uma amizade com a família, começo a criar um laço de amizade com a criança, com o adolescente, enfim. E aí, no meio dessa jornada, a gente vai num quarto do SUS, né? Que tem 3, 4 crianças ali. Eu sempre vou nesse quarto, tem 3, 4 crianças. Eu vou no outro quarto, mais 3, 4 crianças. E aí, quando eu chegava nesse quarto, não tinha mais 3, 4 crianças. Tinha 3, porque uma faleceu. E essa sensação que elas têm de amizade, isso é muito forte. Então, foi o primeiro passo que eu pensei, foi ali, cara, eu não consigo mais. Aí eu pensei, não, eu preciso fazer. Aí a segunda etapa era quando a criança ela se curava, ela ia para casa e ela tinha um prazo de 5 anos ainda com os exames, fazendo tratamento com remédio, porque poderia voltar algum outro câncer. Quando essa criança voltava, que eu estava lá atendendo o hospital, e aparecia lá o João, ô Batman, eu voltei, o meu vilãozinho, o meu bichinho voltou. Cara, aquilo ali me destruía, porque eu sabia que ele ia passar por tudo de novo. Ia ser um processo muito demorado. Aí eu avancei.
aí foi chegando, e aí foi avançando, casos assim de um hospital me ligar para eu ter que convencer uma pessoa a amputar partes do corpo, crianças a amputar partes do corpo. O quadro que eu me encontro hoje, assim, de dor, tu é pai. Cara, meu pai teve 3 câncer, eu tive um diagnóstico de tumor na cabeça, me deram 2 anos de vida. A minha mãe está enfrentando um câncer agora, eu acho que ela fez a última químio agora. Mas a minha filha passar por uma situação onde ela poderia ter câncer, eu falei isso no podcast, para mim foi a pior dor. Para mim hoje, a dor é ter que olhar para os pais, cara, e fortalecer eles. Quando é um caso assim de criança de 2 a 10 anos, cara, olhar para os pais, porque eu sei a dor que eles estão sentindo. Isso para mim é o mais pesado. Não, entendi. É bem interessante. Isso é muito interessante quando a gente conversa, porque é sempre um choque de realidade. A motivação que você traz é muito, muito curiosa, porque você pega a motivação de algo que é o ser humano no momento final, né? O ser humano definhando, e você usa isso como um estímulo para agir. É até engraçado, porque lembra muito o jeito que você pensa, enfim, a forma que você fala, lembra muito o estoicismo, que é uma corrente filosófica tem vários aí expoentes, Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, enfim. E basicamente eles falam que você deve olhar para o seu dia a dia, para a sua vida e meditar diariamente em cima da morte. Tem até aquela frase romana que os soldados romanos usavam, né, vestida na farda, que era memento mori. Lembre-se de que um dia morrerás. E é justamente isso que você falou. Quando você coloca, né, um pai, coloca na cabeça, poxa, poderia ser minha filha, poderia ser meu pai que teria ido embora, poderia ser minha mãe que teria... Quando você fala assim, pode ser eu, cara, pode ser que amanhã ou depois eu já não esteja mais aqui. Quando você coloca a morte, você tem uma motivação muito pesada, porque em forma assim comparativa não existe nada mais pesado que a morte, não existe nada mais forte que a morte, né? Não existe nada mais factível. Se você falar assim, eu não estou com vontade de trabalhar, enfim, não tenho motivação para trabalhar em determinada situação, mas o meu sonho é ter uma empresa. Cara, quando você joga a morte e fala assim, bom, tudo bem, pode ser que um dia você esteja no seu leito de morte, você vai morrer, e vai morrer sendo a sombra daquilo que você poderia ter sido. Quando você coloca essa comparação, por mais chocante que ela pareça, isso nas palavras de Epiteto, de Sêneca, enfim, você percebe quanta coisa ainda há para se fazer e parece até besteira, né? Você fala, peraí, cara, tudo que eu estou passando aqui, às vezes eu posso ter uma interpretação, alterar minha interpretação, transformar minha dor em motivo de motivação, enfim, em fonte de combustível para continuar, porque a morte é certa e a morte não tem o que fazer, né? Você vai chegar, todos nós chegaremos lá um dia, e acho que a gente não para refletir sobre isso. Você saber que vai morrer, todo mundo sabe, ninguém para refletir. Então, quando vem você e fala, eu tive essa situação com meu pai, minha mãe, minha filha, quando você traz essas informações, a gente que está te ouvindo falar, não tem como a gente não pensar e falar, cara, poderia ser eu. Às vezes quem está vendo a live aqui, eu vou até abrir os comentários, né? Às vezes quem está acompanhando a live tem um parente, ou a pessoa em si já teve um histórico de tratamento com câncer, e o pessoal sabe como é difícil, né? Mas mesmo quem não tenha, quem não se encontra nessa situação, parar para refletir que uma hora tudo vai acabar, de que a gente é finito, ou as pessoas que a gente ama, as pessoas próximas, elas são finitas, é uma baita forma de se motivar para fazer o que a gente precisa fazer hoje, né? Esse é o meu pensamento. Eu acabo tendo aí um estoicismo acima de muitas coisas. Sabe que de tudo que eu venho estudando, o estoicismo é uma coisa que eu busquei muito para minha vida, como uma forma de fortalecimento. Tu sabe que eu tô te citando muito em palestra agora, né? Não sei se eu te falei ou não. Que honra, cara. Pô, não sabia. Deixa eu te contar o que aconteceu depois que eu fui aí na tua casa te visitar. Para quem não sabe, hoje eu tô morando em São Paulo, mas eu morava em Santa Catarina. Cara, eu tava voltando e eu tava indo pro aeroporto de Florianópolis, a gente ia pousar. Eu não sei por cargas d'água se foi um drone, um pássaro que pegou na turbina do avião. Cara, e aí foi um momento de pânico da queda do avião, com um barulho muito forte, assim. Um barulho muito forte.
Naquele Aham. momento, cara, a gente sabe que a merda agarra quando tu olha para a aeromoça e tu vê ela em pânico, né? Tu tem um padrão, uma padronização quando tu É. olha. Quando ela Eu- simplesmente, eles largaram o carrinho, cara, eles largaram o carrinho, assim, tipo, foi uma coisa assim, tipo, muito absurda, assim. Foi um Sim. pânico generalizado. Cara, eu mantive o meu controle, eu tive medo pra caralho, porque tu tá no avião, tu não tem o controle da situação. Deu uma travada aqui. Controle Eu não, da. mas Tá ouvindo tranquilo, bem, Vitor? tranquilo. Sim, 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 tranquilo. Dá pra ouvir Tu de não tem o boa. controle. Tá? Tu não tem o controle da situação, né? E aí o que aconteceu? Uhum. Aí eu mentalizei na minha filha, falei, cara, eu muito com a minha filha, não vou conseguir. Deu uma cortada aqui. Enfim, aí eu pensei numa coisa, eu pensei assim, cara, eu tô morrendo, provavelmente, e eu tô deixando tudo que eu aprendi tá morrendo comigo. Eu preciso colocar isso em prática, eu preciso colocar isso num livro, eu preciso colocar isso em gravação mais em podcast, mais em matéria. Foi onde eu tomei a decisão de vir para São Paulo para ficar numa quarentena aqui. Minha família ficou lá, que eu preciso botar isso, eu preciso divulgar essa minha experiência toda. E foi por causa dessa experiência do avião, essa experiência de quase morte que fez eu refletir as coisas importantes, assim, né? E graças a Deus, assim, com a família tá tudo bem, mas eu tive que vir sozinho, por uma questão de estratégia, minha esposa acabou ficando, mas foi devido depois do teu podcast. Caraca, olha só, cara. Bom, que bom que não aconteceu o pior, né? Que bom que Que foi bom, só né? ali só de morte. Caramba, cara. Não, mas eu sigo muito, né? Eu estudo muito sobre estoicismo, já li bastante coisa. E até, cara, uma outra coisa que eu queria te perguntar também, ainda falando desse papo de motivação, de coragem, né? A gente estava falando sobre a coragem para se comunicar, né? Para fazer o que precisa fazer. Enfim, teve até uma menina que comunicou aqui, estava nas mensagens dizendo que depois que ela te conheceu, ela se sente uma guerreira, todos os dias lutando pelos sonhos dela. Foi aqui, ó, Pô, Bianca legal. Areias Decor. Cara, eu queria te perguntar, na sua visão, o que que é a coragem? Porque o Batman, ele é uma figura assim, cara, é difícil você ver o cara com medo. Apesar da gente saber, dependendo da HQ que você lê, você sabe que ele tá com medo e tal. Mas acho que para quem convive com o Batman, vamos pensar no universo fictício. Para quem tá do lado dele, acho que ninguém sabe que ele sente medo. Muito menos os vilões dele. É bem difícil algum vilão sacar que o Batman tá com medo de algo. Entretanto, o Batman tem medo, mas é um baita personagem corajoso. O que você acha que é a coragem pro Batman? Ou na sua visão, o que você acha que é a coragem? Enfim, qual que é a sua visão? Olha, tem uma frase que eu gosto muito que fala, né, que medo não existe, né? O que existe realmente é o perigo, né, de acontecer algo por tu não estar preparado para aquela situação, né? Tu sofrer um acidente ou enfim, qualquer uma outra coisa. Cara, a primeira coisa, quando tu começou a fazer essa pergunta para mim, eu lembrei a primeira vez que eu tive que convencer uma criança de 13 anos, que é a idade da minha filha hoje, a amputar uma perna. A necessidade de colocar, projetar a coragem para ela, sabendo que ela vai perder uma parte do corpo. E a primeira coisa que eu tive que fazer é eu realmente acreditar que eu faria a mesma coisa. Porque a maior parte do processo da coragem é saber que a gente pode fazer muito bem feito aquilo ali. O grande medo das pessoas de falar em público não é nem falar em público, é passar por ridículo por não estar Uhum. preparado o suficiente e achar que as outras pessoas que estão assistindo podem começar a fazer uma crítica, um cancelamento em relação ao que ela vem enfrentando. Então, para Mari, que foi essa menina aí, que foi a primeira que eu tive que convencer, eu me coloquei no papel e falei: se é para salvar a minha vida, eu arrancaria perna, braço, o que for. E aí eu precisei mostrar para ela pessoas que tiveram pernas amputadas por vários motivos e mostrar que elas tiveram uma qualidade de vida bem melhor do que uma perna que talvez
poderia dar problema ou que o câncer dela poderia subir e não conseguir tratar. Então, a coragem não é a ausência de medo, né? Como eu estava definindo naquela primeira frase, porque o medo, ele realmente faz parte do nosso ser. A coragem é a gente poder superar ele de uma forma que a gente consiga convencer as pessoas que realmente a gente está numa situação mais forte que aquilo. Eu acho que quando um bombeiro ele entra no mar revolto para salvar alguém, ele tem que olhar para aquele mar como se ele fosse o Aquaman, cara. Ele tem que olhar para aquele mar tipo assim, isso aqui não vai me afetar. Eu vou entrar nesse mar como uma katana e eu vou resgatar aquela pessoa que está se afogando. E quando eu pegar aquela pessoa, eu tenho que mostrar para ela, tipo assim, vem comigo, que tu tá salva. Mesmo ela não estando na areia, ela estando dentro d'água, numa situação perigosa, o cara passa uma tranquilidade, porque ele precisa passar essa tranquilidade para essa pessoa que está se afogando, senão os dois se afogam junto, e falar, vem comigo que agora tu tá salva. Mesmo sabendo que ali ainda pode os dois morrer. Eu acho que essa é o que faz eu conseguir entrar num quarto. Porque eu tenho que entrar nesse quarto e convencer a pessoa ou botar uma semente dentro dela de que eu não posso desistir da minha vida. Porque o que eu tenho aqui, muita gente nem tem esses atendimentos, Então eu preciso utilizar isso como uma ferramenta de força. Né? Como o Batman tem o seu cinto de utilidade, então eu tenho que achar cintos de utilidades ao redor daquela pessoa que falar, cara, vale a pena. E isso é difícil, Vitor, porque às vezes nem um parente vai visitar. Às vezes no caso de um idoso. Então eu tenho que fazer com que ele puxe força de outras situações, né? De outras coisas. Então isso acaba sendo muito difícil e muito desgastante para mim, assim. Porque eu chego em casa totalmente assim, tipo derrotado mesmo. Essa cara da derrota mesmo. Né? Mas eu tenho que saber que eu tenho que ter força para poder suprir a minha necessidade de ajudar as pessoas de novo. Né? Isso não pode parar. O mar ele vai estar sempre revolto, as pessoas vão estar se afogando, mas eu tenho que ser aquele bombeiro que vou entrar na água e eu preciso tirar. E eu tenho que entender no estoicismo que nem sempre eu vou conseguir, mas eu tenho que dar o meu melhor. Né? Então faz parte. Sim, não. E legal que você fala, cara. Ó, eu achei muito bacana. Você fala de buscar o final da situação, porque o que eu vejo muito é assim: a pessoa fala, eu tenho que fazer a apresentação ou eu tenho que ajudar uma pessoa, mas eu estou preocupado em gaguejar na hora que eu for falar. Então, a pessoa joga a expectativa dela toda para o momento da performance. Eu estou preocupado com a hora que eu vou ter que falar. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, podem mandar perguntas. A gente está com umas perguntas aqui bem legais que eu já vou começar a ler. O pessoal, então, fica muito com medo da hora do que vai ter que fazer. O negócio é falar, a pessoa vai falar em público, fica com medo de ser zoada, de ser motivo de chacota. E por aí vai. Muitas vezes, o que eu sugiro para a pessoa, cara, tenta pensar no que vai acontecer depois. Ao invés de você falar, eu vou ter que falar em público e eu estou com medo de falar em público, pensa assim, peraí, o que acontece depois? Bom, eu vou falar em público, mas não. Eu estou dando uma aula, quer dizer que eu vou ajudar pessoas a aprender aquele assunto. Então eu não penso assim, putz, eu preciso falar em público. Eu penso, caramba, tem muita coisa para ensinar pro pessoal e o pessoal vai sair daqui dessa aula hoje, vai poder usar isso na vida, vai aplicar no relacionamento e tal. Falar em público acaba sendo uma mera fase do processo, mas eu não foco ali. Eu não foco no ponto ali. Tipo, a minha cabeça não vai até, putz, eu preciso falar em público e pânico. Minha cabeça vai para o final, tá? Eu preciso ajudar a pessoa a ter um relacionamento melhor, preciso ajudar as pessoas a conseguirem se entender, tomar decisões melhores. Tá, e para fazer isso eu vou ter que falar em público numa live, numa palestra, mas beleza, isso aí é mero detalhe, entendeu? Eu foco no final, igual você falou. Eu vou salvar uma pessoa, eu não posso focar. Putz, mas e se eu não nadar? Você tem que focar no quê? No que acontece depois. No salvar a pessoa. E para salvar, um mero detalhe é eu nadar, enfim, é eu mergulhar. Né? Eu gosto muito dessa visão. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que mandaram pra gente aqui, ó. Vamos lá. Estão perguntando aqui como que você consegue lidar quando você perde um dos pacientes, enfim, uma das crianças lá que você atende. Você medita? O que você faz para lidar com isso, cara? Porque realmente é uma questão bem complicada, né? Ainda mais que eu acabo conhecendo, né, e passando por todo o processo, assim. Então
Tem crianças assim que eu tenho contato dos 3 anos de idade e eu tenho contato até hoje. O cara tem 20. Caraca. O cara já está casado já, né? Viu, Então, às Caneco? vezes, no meio desse percurso, a gente acaba perdendo, né? Esses pacientes, assim. E sempre quando vem uma pergunta dessa, vem uma criança, cara, específica na cabeça, assim. Aí, agora veio o caso do Fanuel, assim. O Fanuel é um menino que se tratou durante 8 anos. Eu conheci ele com 2, ele estava fazendo 3, praticamente. E foi uma criança assim que eu tive que fazer uma visita muito pesada porque eu sabia que ele estava morrendo e eu estava passando por um cálculo renal. A gente sempre vai sentir dor, Vitor. Isso aí é super normal. A gente sempre vai sentir dor. O grande problema é se tu poderia fazer algo e tu não fez. Aí te dá uma sensação de remorso. Nossa, eu podia ter ido visitar. Eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito aquilo. É a mesma sensação quando aquele avião estava caindo. A minha sensação não foi que, tipo assim, eu fui um pai ausente, eu fui um marido estúpido. Não, cara, eu fui muito bem com a minha filha, quem conhece sabe, a estrutura com a minha família, tudo. Só que tu sabe que não tem coisa, que não tem como tu... É como aquele papo de estoicismo de novo. Tem coisas que a gente não tem controle. Né? Então, assim, a dor ela é inevitável. Eu lembro dessas crianças até hoje, por mais que né, são 15 anos de trabalho social. Teve uma vez que eu estava em Criciúma, no centro de Criciúma, e tinha um cara com a namorada, segurando assim na mão da namorada, e o cara me viu, o cara correu, me abraçou e começou a chorar. Eu não sei se eu falei isso no teu podcast. E eu fiquei meio surpreso. E esse cara, eu conheci ele com 5 anos de idade, fazendo tratamento. E aí a gente teve um laço de 2 anos, dos 5 até os 7, ele foi curado e nunca mais vi. E ele já estava com 20 anos já, né? E ele tinha uma memória muito forte da minha pessoa e eu não lembrava mais dele. Eu lembrava dele como criança, como adulto eu não lembrava mais. Não conheci. Então, assim, a gente tem que se apegar às coisas boas, né? Sabendo que passa por um processo ruim, mas a gente não pode desistir de lutar, né? A gente sabe, é como o caso do bombeiro de novo. A gente sabe que vai ter mar que vai estar limpo um dia, vai estar calmo, vai estar todo mundo brincando, mas vai ter momentos que mesmo ele calmo, alguma pessoa vai se afogar. Talvez eu consiga salvar ou talvez não, mas eu tenho que nadar as minhas braçadas do Batman na ficção, que ele tenta salvar uma menina, não sei se chegou a ver essa HQ, e aí tá vindo a água, a pedra tá em cima da menina, ele tenta tirar a pedra da menina e não consegue. E ele passa por um luto. Ele começa a usar uma droga do Bane para tentar ficar forte, ele começa a ficar agressivo. E ele passa por um luto muito grande. E tem muita coisa de estoicismo nessa história também, para ele poder entender que ele não vai conseguir salvar todo mundo. Então faz parte do processo, né? A gente tem que dar sempre o nosso melhor, né, para poder não se culpar depois, porque a pior dor é a dor de poderia ter feito mais, né? Então se precisar quebrar uma porta com chute, eu vou quebrar. Você já fez isso já? Eu já fiz isso. Não, só pra, eu sei a história, que o pessoal fica assim, tá, ele falou que se precisar. Não, ele já fez isso. Ô, Cristiano, cara, uma pergunta também que eu queria te fazer é o seguinte. Muita gente fala, hoje em dia, que a situação é procurar um caminho sem sofrimento, né? Que todo mundo, tudo é fonte de sofrimento. Se eu não tô feliz nesse caminho, porque, olha só, cara, não adianta, eu sou o Batman mesmo. O pessoal quer que eu fique no escuro. Não rola ficar com uma iluminaçãozinha aqui. Então, o pessoal hoje em dia, tem muita gente que reclama do sofrimento. E você falou agora há pouco que a dor é algo necessário, é algo comum. Você vai sentir dor em momentos na vida, né? Cara, o que você fala? A gente vê a vida do Batman, uma vida cheia de sofrimento, né? E muitas pessoas têm uma vida sofrida também, tirando da ficção, né, claro. Mas como que você olha, cara, encarar o sofrimento? Na minha visão, encarar o sofrimento é algo que ele é inerente ao ser humano. Não dá para querer viver uma vida sem sofrimento. E eu acho que em momento algum na face da Terra, no processo histórico, a gente vai viver um momento que a raça humana não vai ter sofrimento, não vai ter sensações negativas, não vai ter opressão. Eu acho bem improvável que isso aconteça, na verdade.
né? Então, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, de que, poxa, de repente, algum dia a gente vai viver um mundo sem sofrimento, eu acho que isso nunca vai acontecer pela própria natureza humana, né? O mito do bom selvagem, para mim é um mito, né? O ser humano, ele tem uma tendência muito grande para causar o mal, justamente por ter uma certa individualidade nos gostos, nas necessidades, nos objetivos, né? Até tem aquele livro O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, que fala bastante disso. Mas, enfim, cara, como que você vê essa situação hoje da gente ter que encarar o sofrimento? Ou você acha que existe uma vida sem sofrimento? Enfim, o que você pode falar? Não, É necessário encarar o sofrimento? Ou a gente tem que buscar algo, uma vida sem sofrimento nenhum? o sofrimento ele faz parte do processo da evolução, né? Não, acho que não vai chegar um dia e não vai ter mais sofrimento. A gente tem a dor física e a dor emocional, né? Independente do que tu acaba sofrendo, né? Às vezes num acidente ou em alguma coisa, tu acaba às vezes tendo mais a emocional do que a física, né? E analisando pelo fator assim do Viktor Franklin, que foi um cara que foi preso no campo de concentração e ele utilizou ele preso no campo de concentração, ele utilizou como um estudo, né, para ele aprimorar o que ele poderia ensinar às pessoas. E ele cria a logoterapia, que é o sentido da vida. Então ele fala sobre a trindade da tragédia, que é todo mundo vai ter a sensação da morte, ou alguém que tem ao teu redor vai morrer, tu vai passar por dor e tu vai ter, eu acho que raiva, se eu não me engano, a segunda. E aí ele fala muito sobre essa jornada, né? Do que quando ele entra no campo de concentração, ele fala, eu preciso aprender alguma coisa com isso e eu preciso ensinar as pessoas o que eu sei para amenizar a minha dor também emocional, para eu ser útil aqui dentro. Então, assim, quando eu tive o diagnóstico de 2 anos de vida, cara, a primeira coisa que eu pensei é, eu preciso aprender. Mas, mesmo que eu vou morrer em 2 anos, eu preciso aprender. E essa necessidade de aprender veio a necessidade de ajudar também, porque essa informação não pode passar para mim. Olha que engraçado isso, né? E agora eu precisei passar por um susto no avião para recordar isso e poder automaticamente passar por esse processo de novo. E eu precisaria ficar sozinho. Então, querendo ou não, eu sinto muita saudade da minha família, da minha filha. Mas eu sei que a gente precisa estar num estágio de bate-caverna para a gente se encontrar de novo e poder, né, poder de uma maneira mais limpa, a pessoa poder identificar a nossa dor e com a nossa dor ela não sofra tanto como a gente sofreu, para que ela consiga suprir uma necessidade. Então, todo o caminho que eu fiz desses 15 anos de dor, eu não quero que a pessoa faça uma visita no hospital e passe pelo meu sofrimento. Eu quero que ela aprenda com o que eu aprendi de uma maneira mais limpa, fazendo com que ela consiga fazer melhor do que eu faço, né? Com mais, não é mais técnica, mas com mais pureza, mas ao mesmo tempo ela vai pegar um caminho que eu não peguei e ela vai sentir uma dor aonde ela vai ficar naquele impasse. Agora eu paro e faço o que eu sei, ou daqui eu dou continuidade porque o Batman lá não conseguiu dar e daqui eu vou, entendeu? E aí esse é o processo. Entendi. Cara, tem até uma mensagem aqui do Homem de Ferro Floripa Oficial. Teu fã falou o seguinte: passo por isso também no trabalho social. Não tem como não nos envolvermos. É parte da jornada. Não, e parte da jornada é o fim, ele disse. Homem de Ferro faz um trabalho lindíssimo lá em Floripa, no Joana de Guzmão. Legal. Muito bom. E, cara, assim, tem um negócio que eu acho bem legal, que o Batman ele é um cara que ele acaba muitas vezes quebrando algumas regras, né? Ele acaba sempre buscando o objetivo, algumas, muitas, não só quebrando regras, mas também quebrando costela, braço, né? Enfim, o que parar na frente ali ele quebra. Mas isso é uma coisa que eu acho interessante, porque o Batman ele acaba transgredindo muita coisa em prol do objetivo final, né? Se você puder contar e dar uma palhinha pra gente de alguma situação, já aconteceu com você, de você ter que improvisar na hora e fazer uma transgressão ali, alguma coisa assim que você possa falar pra gente? Tem várias que você me contou que são muito legais, que eu lembro quando você veio aqui em casa. É que eu não lembro o que eu já falei pra ti, mas assim, cara, desde eu entrar no hospital, utilizando o drone para ver se eu poderia passar por uma porta, na parte de trás, se ela ia estar liberada, tipo, bem coisa de Batman, assim. Cara, o que eu perdi de drone não tá escrito. A minha mulher fala, para de comprar isso aí que tu perde tudo.
porque não tinha como ele voltar para mim de novo. Eram uns drones baratinhos, cara. Eles eram uns pequenininhos. Tem uns vídeos eu testando eles. E saía com a câmera do celular. E tem até abordagem dentro do hospital mesmo, assim. De eu peitar, assim, e falar, não, eu preciso entrar, eu preciso fazer, né? Em relação à criança, teve uma vez que estava eu e a Mulher Maravilha fazendo visita. E ela estava no começo, assim, do processo. E ela tem um filho adolescente. Então, quando alguém vai me visitar... Quando eu vou visitar alguém e tem um outro super-herói comigo, no caso dela, eu falei, nos adolescentes tu não entra ainda, tu entra nas crianças e nos adultos. Porque tu pode identificar o teu filho ali na cama e aí tu desmonta. E tu, como super-herói, tu não pode desmontar na frente de uma criança. Só que no quadro da criança para o adolescente e para o adulto, o adolescente é o mais difícil, Victor. É o mais difícil de tu ter uma sinergia entre... Porque o adolescente é aquela coisa, não sou mais criança, não acredito em super-herói, não tenho a paciência do adulto, porque não viveu uma vida onde ele sabe que tem que ficar parado e se cuidando, ele é rebelde e tal. E ela falou, não, eu quero entrar nesse quarto. Quando a gente entrou, o menino era muito parecido fisicamente com o filho dela. Ali eu já senti que ela ia estremecer. E o menino estava no começo do tratamento, com o irmão do lado. Cara, esse menino foi muito grosso com a gente, assim. Mas muito, muito mimado, muito grosso. Começou a rir da nossa cara, tudo. Aí eu falei para ele assim, olha, a gente vai se retirar. Eu vou visitar outras crianças, outros adolescentes, mas eu volto aqui depois para falar contigo. E aí ele ficou meio sério, assim, meio rindo. Se tu quiser, eu volto aqui para falar contigo. E aí a gente saiu. E aí na hora de voltar, a Mulher Maravilha, ela já não estava mais como Mulher Maravilha, ela já estava como mãe, vendo aquela criança lá como mãe. E aí simplesmente ela fala o seguinte, vai dar tudo certo. Aí eu olhei para a Mulher Maravilha e falei, não vai dar tudo certo. Aí eu olhei para ele e falei, tu vai perder cabelo, tu vai fazer químio, tu vai sentir dor, tu vai sentir enjoo. Tu acha que vai sair daqui semana que vem, tu pode ficar 5 anos fazendo tratamento aqui. Tu vai perder a tua adolescência aqui dentro do hospital. A questão é quanto que tu vai evoluir ou quanto tu não vai evoluir com esse processo. Cara, aí rapidamente, esse adolescente parou de me ver como um cara vestido de super-herói e com a minha postura do Batman, ele começou a entender o processo do que ele estava realmente vivendo. E o Batman tem muito disso. Ele literalmente joga na cara, às vezes, coisa praticamente para outros super-heróis, para o super-homem, para outros vilões, realidade que a gente às vezes não quer acreditar. Entendeu? Uhum. E ele precisava entender que ele iria passar por esse processo. E ali a gente começou a criar uma amizade. E quando a gente estava indo embora, a Mulher Maravilha começou... Cara, é muito engraçado, porque ela é minha vizinha de porta. E aí a gente, no apartamento, na frente do nosso apartamento ali, a gente começou a ter uma discussão. Tu não deveria ter falado assim com ele, tem que dar esperança e não sei o quê. Eu falei, não, Vanessa. O nome dela é Vanessa. Vanessa, um beijo. Falei, não, Vanessa, tu tem que entender que ele precisava cair essa ficha. A gente precisa mostrar uma realidade, não fazendo com que dá a entender que ele vai morrer, mas que ele precisa lutar. Ele precisa estar forte. E a gente começou a discutir. Cara, aí veio o síndico pedir pra gente falar mais baixo. E nós vestidos tudo de super-herói. Daí ela assim, tu não é super-herói, tu sai daqui. Pro síndico. Ai, aí a gente saiu brigado. Eu com o meu ponto de convicção e ela com o ponto dela como mãe. Que queria minimizar a dor. A mãe, ela quer minimizar a dor, não quer que o filho sofra. E a gente saiu. Deu 2 minutos, ela bateu na minha porta, me abraçou e começou a chorar. Eu falei, Vanessa, calma. O que aconteceu? Ela pega o celular dela, cara, e mostra uma mensagem do menino com batirangue na mão. E ele agradecendo, né? Ó, muito obrigado porque vocês vieram aqui, não sei o que, fizeram eu pensar. Cara, um texto lindo do menino. Sabe que adolescente não fala muito, mas escrever, ele escreve bem. Texto lindo. Aí ela admitiu, né, que a gente precisa ser mais assertivo, não é assertivo, tem que ser assertivo. Mas tem que ser realista, né? Tem que ser dentro de um padrão, né? Tem que ser realista. Né? Que a gente tem que tirar aquela nossa dor de pai e mãe e tem que entender o processo.
Cara, aí deu tudo certo, assim. Aí deu tudo certo. Mas na hora que eu tava brigando com ela, cara, eu vi aquela cena do Batman com a Mulher Maravilha, de não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei, cara. Mas se ela fosse a Mulher Maravilha mesmo, você tinha que ficar em choque, cara. Peteleco. Não, ô, e ela, a roupa dela é igual a minha, cara. É a mesma qualidade. Ela vai com espada de verdade, tudo. É animal, Não, legal. É animal. Assim. Ela encarna a Mulher Maravilha de verdade mesmo. Só que naquele momento, aí às vezes como mãe, como um parente, é muito complicado isso. Assim, a gente quer proteger e não tem como proteger, porque tu não vai fazer a quimioterapia pela pessoa. Tu não vai, entendeu? Tu pode entender a dor dela, mas o processo da dor é só ela que vai sentir. Então a gente tem que entender que ele precisa passar por isso, né, para se fortalecer. Sim. Inclusive, cara, ó, aqui só agradecendo a Pauline ou Pauline, enfim, Pauline Ferrari, que mandou um selo para apoiar aqui a nossa live. Opa, legal. Cristiano, cara, meu amigo, a gente passou um pouquinho do horário que eu te falei que a gente ia fazer aqui. Tranquilo. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui. Quero agradecer você por ter ficado aqui com a gente hoje. Você sabe que você tem espaço sempre que você quiser, cara. E lembrando, pessoal, que ainda não segue o Cristiano, é fácil. Só clicar aqui nessa setinha aqui embaixo, ó, no topo superior esquerdo. Você clica na setinha, já aparece o nome dele aqui, você já clica lá e segue o Cristiano também, Cristiano Batman. Ô, Vitor, nós podíamos fazer um podcast, nós dois de Batman, só falando coisa de Batman, né? Por mim, fechou, cara. Ó, semana que vem tem um lançamento, hein? Pergunta da galera. Por mim, fechou. Por mim, fechou. Bora fazer isso aí. Bora fazer. A gente pode ver qualquer dia de fazer, aproveitando que vai lançar o filme agora, a gente pode fazer algo em cima disso. A gente vamos conversar. Esperar passar um pouquinho para dar um spoiler depois, para quem não viu o filme ainda, a gente dá o spoiler também. Eu já tô com cabine de imprensa, vou assistir no dia 1º, hein? Nosso dia 3 eu vou assistir dia 1º. Eu vou assistir dia 3 com uma galera que é fã, e aí eu vou ver. Você vai com o traje ou não? Você vai apaisando? Não, eu vou apaisando. Eu tenho um amigo que é meu fã, cara. A gente acabou se conhecendo e virou amizade. E aí eu falei pra ele, ó, quando sair o filme, aí eu vou ver contigo. Não acredito. Falei, não, vou ver contigo. E aí ele vai juntar uma turma lá que gosta e eu vou ficar na casa dele e a gente vai ver o filme. Não, da hora. Show de bola. Mas então vamos conversar para fazer aquele podcast lá que vai ser massa. Vai ser bem legal. Cristiano, cara, mais uma vez, brigadão. A gente se vê por aí, mais lives, enfim, vamos conversar. Pessoal que assistiu, muito obrigado mesmo. E lembrando que semana que vem a gente tem outro episódio do Poder da Comunicação. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Cristiano. Tchau.